De novo, queridos, a partir do versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, depois que como homens ouvimos, Pai, a Tua verdade absoluta, não tem, Pai, como relativizarmos, estamos diante da Tua palavra. Como homens, Deus, ouvimos, nos submetemos ao Senhor e assim, Pai, queremos ser homens bíblicos, queremos ser homens de verdade, Pai. E por nossas esposas, pelas mulheres, Deus, Pai, em o nome de Jesus. Capacita cada vez mais e encoraja cada vez mais a essas mulheres, a auxiliadoras especialmente únicas, idôneas. Guarda-as, Deus, guarda o coração delas em o nome de Jesus. Nos ensina, nos transforma pela Tua palavra. Amém. Queridos, quando eu leio esse texto, ou quando eu prego sobre ele, nesse momento eu já disse que as mulheres cerram seus ouvidos e muitas vezes perdem o sermão todo. Me preocupo muito com isso. Nesse momento, muitas vezes os maridos dão uma cutucada na mulher, assim, dá uma cotovelada assim, brincando, né? E depois ele recebe uma cotovelada maior ainda. Engraçado isso, né? Isso é uma verdade. Mulheres sejam submissas ao seu marido, aí o marido vai, o pastor está falando aí, viu? Olha, e daqui a pouco quando começa a falar dele, aí já vem uma chuva de cotoveladas. Aqui não houve cotovelada, mas já houve umas olhadas, né? Irmãos, o padrão de submissão, eu queria colocar primeiro isso para vocês, mulheres. O modelo de submissão é como a igreja é a Cristo. Daí vocês já ponderem desde já se vão ousar relativizar isso. Veja, ser submissa, essa palavra ela causa ojeriza, ainda mais num mundo onde cada vez mais o feminismo, né, inclusive entra dentro da igreja. Pasmem, disfarçado, sorrateiramente, ele entra dentro da igreja. Mas então, o que significa essa palavra submissão? Eu tenho percebido que muitos pastores, eles tentam explicar a palavra submissão, e eu vejo que a tentativa é muitas vezes ser respeitoso, ser amoroso, mas muitas vezes eles querem suavizar tanto a palavra que eles tiram, de fato, o sentido dela. Eles tiram o significado dela. Eu já vi pastores que tentam suavizar tanto o significado de submissão aqui, que quando ele acaba eu digo, pronto, não é para ser submissa, não existe submissão. Mas eu já vi vários. Eu digo, eu vou prestar atenção agora.
E aí ele fala muito. Ele está sendo político, né, para poder não perder as mulheres e tal. E terminou que ele não disse nada. Ele simplesmente disse que não existe submissão. As mulheres entenderam aquilo. Os homens ficaram sem entender, né? Na verdade, irmãos, a palavra submissão, a melhor tradução, o melhor significado que eu posso trazer para vocês, mulheres e homens, é deixar ser cuidada. Submissão, deixar ser cuidada. Eu sei que vocês já ouviram muito coisas boas sobre o que significa ser submissa, sobre a palavra submissão. Aqui à frente, quando começa o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, vai falar sobre o relacionamento de pais e filhos. E mais adiante um pouco, do versículo 5 ao versículo 9, nós vamos ver do relacionamento entre patrão e empregado, o chefe lá e o subalterno. E nesses relacionamentos, assim como em todo lugar, tem que existir uma hierarquia. Todos os lugares, mulheres, existe uma hierarquia e vocês se submetem a ela. Fujamos de toda a hipocrisia. Não, porque eu trabalho. No seu trabalho, quem é o chefe? Quem é o seu gerente? Quem é o seu supervisor? Veja, tem sempre alguém que está acima de você, lhe cobra, lhe persuade, muitas vezes lhe assedia, muitas vezes, de todas as formas de assédio, muitas vezes lhe humilha e você se submete. Você muitas vezes volta chorando para casa, volta limpando as lágrimas no ônibus, no carro, para poder o marido não perceber em casa. A humilhação, a cobrança, o assédio. Não, mas é porque eu preciso trabalhar e eu não estou colocando aqui, irmãos, a questão do trabalho. É necessário muitas vezes que as mulheres trabalhem, então não é isso que eu estou colocando em discussão, tá? Mas vejam, eu quero colocar que há hierarquia e no local do trabalho as mulheres se submetem. Serviço militar, há uma hierarquia. Se na universidade, o reitor, o diretor, o chanceler, o professor. Na igreja, os oficiais da igreja. E aí eu poderia encher de exemplos que em todo lugar, civilmente falando, existe. Quando é dentro do casamento, as mulheres dizem hoje, eu não aceito. E aí veja, aonde não tem uma hierarquia, aonde que existe um cabeça, que existe um líder, esse lugar é um caos. Esse lugar é um caos. Veja, a resposta para os casamentos do mundo, o caos do casamento, de como ele é perecível, de como ele tem curto prazo de validade, e deixa eu dizer, curto prazo de felicidade, porque pode ficar casado 20 anos, mas já acabou a alegria, já acabou a paz e acabou o prazer. Os homens falham em liderar, em ser o cabeça, vimos muito isso, apanhamos muito agora há pouco, mas veja, as mulheres, elas não são submissas. Vou usar a expressão que eu costumo usar, de deixar ser liderada, deixar ser guiada, deixar ser protegida, ou melhor, deixar ser cuidada pelo marido. Veja, homens, amem as suas esposas. Ele começa falando isso. Veja, não, mulheres, ele começa com a mulher. Mulheres, sejam submissas. Por que a mulher se submissa? Porque num princípio criacional já se entende que ele é o responsável. Como eu coloquei para vocês agora. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Antes de dar a mulher. É quando alguém chega para mim para casa, pastor, eu queria casar. Você já virou homem? Você já assumiu responsabilidade? Você não forra nem a sua cama e você está dizendo que quer casar?
Você já paga a sua faculdade e você quer casar. Então vejam, entendendo a mulher, que o homem ele é o responsável por Deus. Deixe-se. Veja só, mulheres, Efésios 5, 22, sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Olha o que é que ele estabelece, irmãos, aqui. Ele estabelece algo que não deveria ser desdenhado. Ele estabelece aqui algo que é uma barreira, que é um limite do qual as mulheres deviam dizer, peraí, eu não ouso, eu não me arrisco, eu não vou brincar com isso. Eu não vou brincar com isso. Eu não tenho coragem de ir além. Porque, veja, a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que ser submissa ao meu marido, como eu sou ao meu Senhor. Mulheres, o que é de Cristo Jesus que vocês dizem assim, em oração, meu Deus, veja, em nome de Jesus Cristo, eu não vou fazer a tua vontade. Veja, eu não vou clamar que venha o teu reino. Eu não vou santificar o teu nome. Quem aqui em sã consciência, quem mulher, já disse isso para Deus? Não vou por esse caminho que o Senhor está mandando. Eu não vou fazer isso. Eu não vou e eu não vou. E ele está dizendo então, do mesmo jeito que você, mulher piedosa, veja, do mesmo jeito que você é submissa, ouvindo a Cristo, Ele sendo o cabeça, você vai ouvir o seu marido. Veja, você não vai abrir concessões. Veja, você não vai abrir novas regras. Você não vai abrir uma nova forma de pensar. Espera aí, pastor, mas ele está falando aí, meu marido não se parece de jeito nenhum com Cristo. E quem disse que você está desobrigada? E quem disse que porque o seu marido, Paulo vai explicar bem isso, pastor, se eu não me engano, Charles tem falado isso em Corinto, tem deixado claro para vocês, ou deixou já claro, vai voltar certamente, não estão desobrigadas porque o marido, ele é descrente, quanto mais se ele diz que é crente e é negligente. Achar que você pode simplesmente deixar de ouvi-lo e deixar de ser submissa a ele, de ser condicional, como eu falei agora há pouco com os homens. É estabelecido aqui um limite que deve me causar constrangimento, que deve me causar temor. Do mesmo jeito que eu escuto o meu Senhor, eu vou escutar o meu marido. Vejam só, viu, mulheres? Quando a mulher no Éden pecou, Deus procurou, foi o homem para tirar satisfação com ele. Se o teu marido no casamento te conduz para um caminho errado, logicamente que eu vou chegar aqui, ele vai falar de novo isso em tudo, tá? Deixa eu ler logo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, versículo 24, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ele coloca aqui em tudo, veja, ele repetiu a mesma coisa, e ele colocou em tudo. Esse tudo aqui não pode ser contra o Senhor. Deus jamais iria fazer algo que fosse contra a sua própria glória, contra a sua vontade, até porque, mulheres, vocês estão desobrigadas a obedecer, a ser submissas aos seus maridos, se eles quiserem que vocês pequem. Por quê, pastor? Porque aí eu devo amar mais o meu Senhor do que a meu marido. Então, esse em tudo aqui não está incluso o pecado. Deus não iria dizer isso. Se o marido mandar você pecar, você peque. De forma nenhuma. Mas veja, em tudo, não forme as suas próprias regras. Porque veja, as mulheres, assim como os homens, vão querer dizer, mas pastor, é porque ele está me pedindo para fazer isso, porque ele queria que a gente fosse por aqui, porque ele queria que a gente vivesse assim. É em tudo. Ele é o cabeça. E tudo que der errado, ele é o responsável. Teve uma tia minha que ela se converteu
supostamente se converteu. E aí meu tio me chamou, ele não sendo crente, ele disse assim: meu filho, você que é pastor, eu queria ter uma conversa aqui muito séria, o casal. Eu disse: por quê? Veja, sua tia, ela agora tá me negando, né? Relacionamento sexual. Ela, depois que entrou na igreja, começou a me evitar, ficou uma mulher fria e tal. Aí ela: não, meu filho, veja, é porque o seu tio e tal. Eu disse: tia, nada do que a senhora disser, a não ser que ele peça a senhora para pecar. Agora veja, se a senhora está querendo falar que relacionamento sexual tem que diminuir o ritmo, tem que diminuir o amor, a paixão, o prazer, porque a senhora virou crente, supostamente virou crente. Que conversa é essa, tia? Era para ficar melhor. Aí eu disse para ela depois: veja, ele não pode estar reclamando nem nisso nem em outro aspecto, porque a senhora se tornou cristã. Agora disse a ele na frente dela e depois a ele: o que o senhor obrigar ela, que vai contra a vontade do Deus dela, ela não vai fazer não, porque ela ama e respeita muito mais e deve do que a você, meu tio. Mas ao aspecto que ele falou, ao relacionamento sexual lícito, ela mudar, porque ela agora é evangélica. Que conversa é essa? E aí eu vejo cada casal, eu escuto cada conversa, veja, irmãos, de mulheres que não querem mais deixar ser lideradas, conduzidas, protegidas pelo seu próprio marido. E quem é o marido? O marido é apenas um parceiro. O marido é apenas alguém que está junto comigo para a gente tentar conquistar as coisas. Que visão diabólica! Quando não serve mais eu troco, quando não serve mais eu dispenso. Ele diz: em tudo, e o modelo é Cristo. A igreja, sempre o povo de Deus, quando não se submeteu, o povo sofreu, o povo se deu mal, tendo certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. A igreja sofreu e fracassou. Agora observe, irmãos, o versículo 23. Veja: porque o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Veja, já disse a vocês, princípio criacional. Ele vai colocar inclusive aqui: eis porque o homem deixará pai e mãe, no versículo 31. Mesmo texto. Ou seja, ele está apelando para um princípio criacional, para que ninguém diga naquela época e nem hoje: nós temos que ver o contexto em que Paulo escreveu essa carta aos Efésios. Ele criou num contexto machista. Paulo era machista? Mentira! Pelo contrário, o contexto em que ele escreveu essa carta é onde existiam muitos cultos pagãos, onde o paganismo tinha muitas religiões, onde as mulheres eram as sacerdotisas. A deusa Diana, a deusa Artemis. Eu esqueci o nome da outra, Afrodite mesmo. As mulheres tinham que... Diana e Artemis era a mesma, né? Mas Afrodite, da fertilidade, todo homem que chegava numa cidade onde tivesse o culto a essa deusa, ele já procurava uma mulher que tivesse com a cabeça raspada. O que Paulo vai falar em Coríntios sobre o véu, né? Você não quer usar véu, então raspe logo a cabeça, Paulo vai dizer. Porque as prostitutas raspavam a cabeça para dizer: eu não sou submissa a ninguém. Paulo diz: não quer não usar véu? Raspe logo a cabeça. Porque as prostitutas cultuais, elas raspavam a cabeça, elas se entregavam a qualquer homem que quisesse possuí-la. Não tem ninguém por mim, não tem ninguém que me defenda, não tem ninguém que me proteja, eu não sou submissa a ninguém, quem quiser pode me possuir, podem abusar de mim. Esse era o contexto. Aí as mulheres eram sacerdotisas, as mulheres que mandavam. Aí então se convertem, e aí no cristianismo vem ainda com as mulheres querendo fazer e acontecer. Aí Paulo vai colocar em ordem as coisas.
Ele vai dizer, olha para Cristo e a igreja, esse é o modelo. Vocês devem ser submissas porque Ele é o cabeça. Deus estabeleceu assim. Isso não é um princípio cultural, é criacional. Ele é o cabeça, Ele diz que Ele é o salvador do corpo. Irmãos, eu me lembro de Débora. Veja, o frouxo chega para Débora: se você não for para a guerra, eu não vou não. Se você não for comigo, se eu for, o mérito é todo meu. Para a vergonha dos homens. Para a vergonha dos homens hoje, que dão púlpito, inclusive às mulheres. Porque, irmãos, não discutir teologicamente está claro. Mas, irmãos, a imagem de você, eu fui eleito, eu fui chamado, vocacionado, ministro da palavra e do sacramento, um ofício tão perigoso que é. Aí eu vou e digo: venha, irmã. Veja, por que colocar a mulher em perigo para uma coisa que ela não foi chamada para fazer? Isso é como se dissesse assim: vocês são menos porque vocês não assumem o microfone. É como se quisesse dizer isso, sem palavras, sabe? Não, a mulher prega também, porque se eu não deixar pregar, eu vou estar dizendo que elas são menos. A mulher, veja, isso não é proteger, isso não é estimá-la, isso não é valorizar a mulher, isso é risco. Colocar ela para emitir opiniões, para pregar a palavra, vão vir para cima dela. Aí veja, Débora diz, com outras palavras, né, para a vergonha do homem, o mérito vai ser todo meu. E os homens covardes hoje têm colocado as mulheres à frente de tudo. E o caos do mundo. Mas vamos falar do caos do nosso lar, o caos das nossas igrejas. Sejam submissas, porque Cristo, Ele é o Salvador do corpo, assim é o teu marido. No versículo 24 diz: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao vosso marido. A submissão, irmãos. Eu coloquei agora há pouco aqui, capítulo 6, relacionamento de pais e filhos. Há uma submissão. Há uma submissão dos filhos para os pais. Relacionamento patrão-empregado, há uma submissão. O apóstolo Paulo pega uma palavra diferente, irmãos. A palavra grega usada aqui para submissão, ela é diferente da que ele colocou aqui com os filhos e com o empregado. Só para vocês terem uma ideia. Eu coloquei agora a palavra, agora há pouco, né, de suavizar. Eu tenho medo disso, de tentar suavizar a coisa e tirar o sentido dela. Mas o que Paulo quis dizer é, não é servidão. Não é o seu filho para você dizer, vá dormir e pronto. Por que, mamãe? Veja, o filho não vai entender, né? Não tem o porquê, vá dormir. Eu não vou lhe explicar, vá dormir, ponto final. Porque a criança, ela não consegue entender algumas coisas. Eu não tenho que estar tentando explicar, veja, vá dormir. Mas mãe, eu não gosto dessa verdurinha aqui, eu vou explicar, já tentei. Você vai comer, simplesmente porque eu estou mandando você comer. O patrão e o empregado, você vai fazer isso. Eu sou o dono, eu sou o gerente aqui. Eu sei que você acredita que a melhor maneira de fazer o seu trabalho é esse. Eu sei disso. Todo empregado sabe, melhor do que o patrão, melhor do que o dono da empresa. Ele sabe como salvar a empresa e tornar ela uma multinacional. Eu sei que todo empregado sabe. Mas ele diz assim, eu sou o patrão. Você vai fazer exatamente como eu estou dizendo. E ele vai lá e tem que fazer.
Paulo não usou essa palavra submissão aqui para as mulheres. Veja, as mulheres com prazer, voluntariamente no seu coração, porque são a Cristo, elas são também ao seu marido. Elas se submetem ao seu marido. Aí tem uma coisa importantíssima, queridos, nessa questão de submissão. Lá no último versículo, 33, não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Irmãos, por que ele está pedindo isso? Ele pediu primeiro que a mulher seja submissa, mas não pediu que ela amasse em momento nenhum o marido. Aí pediu que o marido amasse a esposa, e agora no finalzinho ele está dizendo de novo, marido ame sua esposa, agora está dizendo para ela respeitar. Espera aí, submissão eu entendo, mas o amor e o respeito não deve ser mútuo, é claro. Ele está acentuando coisas aqui, irmãos, que são naturais do homem, próprio da mulher. Veja, o homem se apaixonar, ele desviar os seus olhos, ele se encantar por outra mulher, negligenciá-la, traí-la, né? Ainda que aconteça isso com a mulher também. O marido ame cada um de per si a sua própria esposa, sua esposa e nenhuma. Essa daqui é que é a sua responsabilidade. Mulher, respeite seu marido. É porque é tão fácil para a mulher amar aquele marido. A gente ouve no mundo, né? Infelizmente, o marido maltrata a mulher, até agride a mulher, humilha a mulher, e a mulher diz, não, mas eu lhe amo. Não acontece isso? Uma vez na minha adolescência, estava voltando da praia, aí eu voltando o percurso para casa, eu vi um homem batendo numa mulher. Eu era muito novo, e eu vi que ela não saía de perto, né? Ele estava batendo e ela ia para cima e ele batia. E aí quando chegou próximo, lá da minha casa tem um box da polícia, aí eu pedi para o meu amigo lá, um empresário, eu disse, rapaz, liga para a polícia aí. A polícia veio. Fiquei tão feliz. A mulher já tinha apanhado tanto. A polícia veio e prendeu aquele cara. Ele nem botou a mão para trás, a polícia prendeu ele. Agora a polícia estava enfrentando um grande problema. Aquela mulher ia para cima de todos os policiais. Solte o meu marido. Ele é meu marido, solte. E ela pulava com as unhas, ela dava tapa aos policiais armados. E ela não contou história e tome tapa nos policiais e dava em todo mundo. Ela não dava no marido. Ela apanhava. Agora com a polícia, que foi fazer o certo, fazer justiça. Soltem, ele é meu marido. Eu não prestei queixa nenhuma. Ele é meu marido. É bem fácil isso acontecer. Infelizmente, isso é bem fácil. Agora, o homem, por isso que é exigido do homem, ame a sua esposa e somente ela. Agora, a mulher tem uma coisa também muito perigosa quanto às mulheres. Respeite seu marido. Por que isso? Cada palavra na Bíblia, né? Inspirada por Deus aí. Respeite seu marido. A facilidade de vocês, mulheres, na condição de submissa, na condição de mãe, de esposa, diante das negligências dos seus maridos, das faltas deles. Vocês querem desabafar, vocês querem compartilhar com alguém, vocês querem dizer às pessoas o quanto você está sofrendo, o quanto dói, e aí você simplesmente corre para a casa de quem? Mamãe. A mãe já desconfia. Minha filha, desde que casou, nunca mais veio aqui, de repente chegou aqui. Mamãe. E aí ela abre a boca.
E aí conta toda a intimidade dela com seu marido. Ela está expondo. Ah, mas é para minha mamãe. Ele é o seu marido. Por isso deixará o homem, foi dito aqui no versículo anterior, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe. Vocês vão viver uma vida comum, uma vida só dividida para duas pessoas. Eu vou na casa de mamãe, eu vou na casa de papai. Não mais. O seu pai entregou você a esse homem. Ele entregou, ele permitiu, consentiu. Aí você vai lá e diz, olha, é um fracasso no sexo, é um fracasso nisso, é um fracasso nisso. Mãe, que decepção eu estou. Ô minha filha, que pena. Não, minha mãe é uma mulher muito equilibrada, pastor. Minha mãe jamais vai dizer a ele, dizer nada. Aí quando ela vai chegar, o marido dela vai dizer, meu amor, soube que nossa filha veio aqui em casa, rapaz. Foi tão triste. Ela disse que o marido dela é um fracasso na cama, que ele é assim, negligente com ela, e isso, aquilo, outro. Rapaz, é mesmo, ela disse isso. Os pais ficam sabendo, os irmãos ficam sabendo. Isso corre a família toda. A mulher chega na igreja e diz, mulher, eu vou te contar uma coisa, vamos orar. Existe muito isso na igreja evangélica, né? Vamos orar, na verdade é fofoca. Você quer falar da vida de alguém, você diz, eu vou falar uma coisa para você a título de oração, tá? Você vai orar pela irmã fulana, porque eu soube que ela assim. Aí você denigriu a vida daquela pessoa, expôs. Aí você diz, mas é para orar por ela, viu, por favor. Existe muito isso dentro do meio evangelical. Mas existe algo parecido com isso. Da mulher chegar e dizer, eu queria que você orasse por mim, porque o meu marido, ele está assim, assado. A igreja toda fica sabendo. Eu sei homens que assim, vai chegar em casa e vai dizer, e aí, você disse para alguém? Não, né? Já conversou com alguém? Veja, você não vai tornar sua esposa refém, não. Se você disser, você vai ter muito homem que faz isso. Lá na igreja tem um negócio que a mulher não pode falar. Eu disse, mulheres podem vir falar comigo, viu? Vocês são corpo de Cristo, eu sou o pastor da igreja, supervisor do rebanho. Se eles tiverem, não são reféns dele, não. Porque não, porque eu sou o marido, que eu não sei o quê. Veja, as mulheres, vocês têm a quem recorrer, a quem reclamar, inclusive para serem disciplinados, caso estejam sendo negligentes no casamento, com a esposa ou com os filhos. Mas, irmãos, mulheres, respeitem aos seus maridos. Tenham paciência. Tudo isso que vocês ouviram agora sobre os maridos. O homem tem que ser perfeito. Lá na igreja, sempre que chega uma família nova, aí eu falo sobre masculinidade bíblica, eu já espero a esposa vem com o marido. E aí eu digo, seu marido não é perfeito. Veja, você disse sim, foi para um pecador. Então respeite o seu marido, ame o seu marido, continue sendo submissa. Está vendo? Tem mulheres que guardam uma carta na manga. E elas guardam essa carta na manga para usar no momento apropriado. Não, eu sou submissa. Ele não está levando a gente nessa direção? Não, com certeza. Quando dá errado, está vendo? Está vendo o que eu disse a você? Eu sabia que isso não ia dar certo. Que submissão é essa? Que tragédia é essa? Imagina a decepção no seu marido. Imagina que ferida. Imagina que mágoa tu vai causar ao teu marido. Eu bem que sabia que esse não era o melhor caminho. Provérbios 31, irmãos. Essa mulher, ela respeita tanto o marido, que Provérbios 31 diz que o seu marido, ele é estimado entre os homens na porta da cidade. Porque essa mulher, ela cumpre todo o seu papel de esposa, de mãe, de uma maneira tão incrível. Veja, que o marido dela é beneficiado.
ele é estimado. Os colegas olham para ele. Os filhos dessa mulher, diz alguns versículos depois, já acordam, já despertam para a vida, elogiando a mãe, ditosa. Veja, porque essa mulher que respeita é aquela que cumpre o seu papel de auxiliadora idônea, ou seja, especialmente única. Mulheres, quando vocês deixam de cumprir o seu papel, veja, da tarefa maravilhosa de em submissão ser esposa, ser mãe, de ser sábia conselheira. Veja, os seus maridos podem sair de casa. Essa é a ideia de Provérbios, essa é a ideia bíblica. O marido pode sair de casa e confiar, porque na ausência dele vai estar tudo em ordem. E eu não quero dizer só arroz, feijão e a casa limpa, não. Enquanto ele não estiver, ele está doido para voltar para casa, para lutar junto com você, para ajustar o lar. Ele é o cabeça, ele é o líder, ele é o principal responsável. Mas veja, ele pode sair para sangrar socialmente lá fora. Que quando ele voltar, sua esposa cumpriu o papel dela, ele respeitou. E na sociedade, todo mundo estima esse homem pela esposa que ele tem. Não é pela beleza física dela, não, porque logo na frente vai dizer: enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Vejam só, a que respeita, a que cumpre o seu papel, ou seja, a que teme ao Senhor, essa é a que será louvada. Não é aquela fanqueira, não é aquela depravada, não é aquela... Isso daí vai passar. O seu marido é estimado, por outra coisa. Que privilégio, mulheres. Que privilégio. Veja a grande responsabilidade. Com a sabedoria de vocês, vocês constroem um lar, uma família, uma casa, mas com as próprias mãos de vocês, vocês conseguem derrubar. Deixa eu finalizar com isso. De como vocês são capazes. Eu estou dizendo isso desde que estou falando para os homens. Não é que vocês não são capazes de liderar, de fazer. Tem mulher que prega melhor do que homem. Prega mesmo, infelizmente. Do que muitos bananas. Só que ela não foi chamada para isso. Simplesmente por isso. Não é ofício dela. Assim como não era de Débora à frente da batalha para lutar. Ela não era um soldado. Mas consegue fazer. Vocês conseguem, mulher, liderar, deixar de ser submissa? Vocês conseguem desrespeitar os seus maridos nos seus desabafos, nos seus momentos de psicologia? Mas vocês conseguem também destruir a sua família e o seu casamento. Lá no Éden, o homem sendo responsável, a mulher viu o homem omisso, calado, ela foi lá e resolveu. A mulher foi lá e fez. Ela assumiu a liderança. Ela assumiu como cabeça. Ela alterou a ordem da criação de Deus. Tudo foi arruinado. Foram insubmissos a Deus. Ela foi insubmissa ao marido, o marido foi insubmisso ao Senhor. E esse é o mundo que nós vivemos. Louvado seja Deus por Cristo Jesus, pela graça do Senhor, da nossa salvação eterna, da restauração do seu povo. De todas as graças atreladas a essa graça salvífica, veja a condição de mudarmos,
de você, mulher, mudar, de você respeitar o seu marido e mostrando amor assim, deixando que ele lidere, de que ele seja o cabeça. Mulheres, vocês conseguem, mas vocês conseguem também estragar tudo, inclusive o casamento. Mais uma vez, no Éden, ela foi lá e estragou tudo. Deixa que eu resolvo. É problema? Deixa que eu resolvo. Ele está lá, sentado no sofá. Ele está lá. Deixa ele lá. O que foi? Vamos resolver. Vocês conseguem. Mas também conseguem arruinar tudo. Respeitem o cabeça que Deus colocou em suas vidas. Ame-o, respeite-o, submeta-se a Ele como ao Senhor. Amém, irmãs? Que Deus os abençoe. Vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, louvado seja, Pai, louvado seja o Teu santo nome. Tudo aquilo que nós ouvimos, Pai, das nossas responsabilidades, ó Pai, o privilégio da mulher ser mãe, aquilo que o mundo tem dito, Pai, que é vergonhoso, de que é menos, de que é desprezo, ó Deus, especialmente as mulheres, mães, para sempre, Pai, seja louvado o Teu santo nome, que cumpramos, Pai, o nosso papel, homens e mulheres, o casamento, Pai, Cristo e a igreja. Dessa maneira o Senhor será santificado. Certamente o Teu reino vai avançar e avançar dentro de nós. Que assim sejamos, Pai. Igreja em edificação, em direção ao Senhor. Porque quando não somos edificados no casamento e na igreja em direção ao Senhor, nós atrofiamos. Livra, Pai, os casamentos dos dissabores, das contendas. Livra, Pai, os nossos corações de acreditar no mundo de que casamento azeda, de que casamento tem que entrar em crise, de que casamento esfria. Ó Pai, livra os homens e as mulheres dessa mentira, Pai. Que assim vivam vida comum no lar, prazerosamente, assim como é, Pai, o relacionamento eterno de Cristo com a sua igreja, com a sua noiva. Que assim seja, Pai, entre marido e mulher, até que a morte os separe. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém.